Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje estamos até que enfim aqui com ele. Novo GWM Way 07, uma homenagem ao criador da marca que tem tudo o que você pode imaginar. Capacidade, potência, tecnologia e muito, mas muito luxo. Ele é o degrau que faltava para você que olhava o GWM Raval H6 GT como o topo da pirâmide dentro da GWM e agora tem mais um degrau para escalar. Eu estou aqui diretamente do aeroporto de Trancoso ou algo do tipo. Não parece que estamos na Bahia, parece que a gente está em Londres, mas mesmo assim vamos aproveitar algumas estradas e mostrar para você também tudo que esse carro é capaz com uma configuração inédita, quer dizer, mais ou menos inédita, de 6 lugares, mais de 500 cavalos, mais de 2,5 toneladas e um acabamento que você talvez ainda não tenha visto em nenhum SUV chinês neste paizinho gigantesco e sem porteira. Tudo isso depois da vinheta. Roda aí, Jack Way, Jack Chan, Jack Delarco. Vai! A história desse carro começa com um carro que foi produzido entre 2017 e 2021 chamado Way VV7, um dos SUVs de luxo da GWM mais comemorados e de maior sucesso lá na China. Vinha com motor 2.0 turbo, mais um motorzinho elétrico e também câmbio DCT. A partir dele criou-se essa fleuma com a linha Way, que dentro da GWM é uma outra marca, mas aqui no Brasil está todo mundo sob o guarda-chuva GWM, diferente do que acontece lá na China. Ele foi substituído pelo Way Mocha, porque ele é um SUV médio, de porte assim, de Audi Q5, BMW X3, e esse aqui não. Esse aqui, o Way 07, é uma evolução, chamado lá na China de Lanshan. Ele é um pouco maior, na verdade é bem maior. Só para você ter ideia, nessa nova plataforma ele tem 1,98 m de largura. De um vidro até o outro dá para você pagar uns R$8 de Uber. Vamos agora falar de visual. Bom, ele tenta atrelar um requinte com um pouco de simplicidade, sem faróis muito grandes aqui na frente e uma coisa mais lisa, sem muitas superfícies, algo um pouco mais sofisticado. Até o logo da Way é um pouquinho mais discreto, né? Porque o luxo, na verdade, tem que ser simples. Quando você vê alguém com um agasalho da Louis Vuitton todo estampado, ele pode ser rico, mas ele não sabe nada de luxo. Bom, além dessa largura gigantesca aqui na frente, ele também impressiona pelas medidas ali na lateral. Vem ver. Aqui temos um SUV misturado com perua, meio estilão Range Rover, que não é o Sport, é o maior, com 5,15 metros de comprimento, é maior até do que algumas picapes que você vê por aí. E tem 3,5 metros de entre-eixos, só para você ter ideia, uma Fiat Toro tem 2,99, ou seja, ele também tem entre-eixos maior que o de uma picape. E tem rodas de aro 21 que nele parecem rodas de aro 18, 19. Pois é, pneus 265/45, tem apenas 18 centímetros de altura do solo, mas também parece que tem mais, né? Essa carroceria foi desenhada de uma maneira com esses frisos e vincos menos marcantes e fica parecendo que o carro ficou até um pouco mais suspenso e que esses retrovisores são pequenos para ele e não é, na verdade, isso que acontece. Bom, esse aqui é um carro de 2.545 quilos que não traz, mesmo com esse tamanho e com essa vontade de ser um carro de luxo, não traz bolsas pneumáticas, por exemplo, na suspensão. Tem suspensão McPherson na frente, multilink aqui atrás e o segredo está em buchas hidráulicas e barras estabilizadoras que fazem um trabalho de um pouco mais de consistência para que você não sinta tanto 2.545 quilos ali no volante. E especialmente quem senta aqui atrás, que na verdade é a verdadeira vedete de quem entra em um Way 07. Na suspensão traseira, eles também têm um reforço de um subchassi, que eu confesso para você que só tinha visto subchassis, na verdade, na dianteira e em carros mais baratos. Em carros de luxo não tinha visto ainda, mas isso tem uma razão de ser, porque ele tem uma distribuição de peso de 50% na frente e 50% atrás. Porque tem um motor a combustão elétrico na frente, um elétrico aqui atrás e as baterias aqui no assoalho, baterias de NMC com 42,5 kWh.
você não deve ter visto ainda, né? Nenhum híbrido com uma bateria desse tamanho. Pois é, o Way rompe essa barreira também. Agora, vamos dar uma olhadinha ali atrás, porque também tem um desenho bem característico que quando você bater o olho na rua, já vai saber que é ele. Chegando aqui na traseira, junto com a chuva que nos abarca, temos uma lanterna diferente aqui, né? Tem até uma seta aqui pro lado, tudo de LED de ponta a ponta, e aqui por baixo um para-choques que não está assim tão perto da tampa e tem 2 degraus. Tem 2 saídas de escapamento aqui atrás e, abrindo aqui a tampa, temos nada menos do que 266 litros. Enquanto o meu câmera toma chuva, eu vou passar um pouco aqui para baixo, para não molhar este tupete que você gosta tanto. E temos 266 litros de capacidade aqui e o kit de reparo também aqui embaixo. Se eu deitar estes bancos, eu fico com 4 lugares como se fosse um Mustang e tenho 1.040 litros de capacidade. Bom, vamos dar uma olhadinha ali debaixo do capô, não sei se ainda nessa parte descoberta, que a chuva parece que parou, ou na parte coberta, mas enfim, eu preciso te contar de números bem absurdos de potência e torque para ele mover este corpanzil aqui. Mas lá dentro você vai ficar maluco quando você ver. Doido, pirado. Pois é, não teve jeito, tivemos que vir para a parte coberta, porque está chovendo aqui mais do que na Amazônia no verão. Bom, vamos abrir aqui o capô, lembrando que ele tem baterias grandes de 42,5 kW, que podem receber carregamento rápido de até 60 kW, ou seja, você vai conseguir carregar aí de 30% a 80% em 27 minutos, ou em 6,6. Olha eu tentando aqui, esqueci que eu dei 2. Faz tanto tempo que isso não acontece lá em casa, que eu nem me liguei que tinha feito isso por aqui. Bom, ele consegue carregar também no modo lento, né, na corrente alternada em 6,6 kW, ou seja, você vai levar aproximadamente 7 horas aí, 6 horas e 50 minutos em média para carregar esses 42,5 kW, e só em modo elétrico ele consegue rodar, segundo a GWM, 185 km na vida real, mas segundo o Inmetro não passa de 128. Bom, aqui não temos acesso a nada, você vai ter que tirar esse monte de plástico aqui, enfim. Mas o que importa é que temos 2 motores aqui na frente, uma combustão 1.5 de 150 cavalos e 23,5 kgfm de torque a apenas 1.500 RPM, mais um elétrico de 180 cavalos e 30 kgfm,6 de torque. E este motor está replicado ali atrás, ou seja, 2 motores de 180 com 30,6 de torque. Só esses 2 já seriam suficientes para ter 360 cavalos e nada menos do que 60 kg de torque. Mas a união desses poderes deu a dupla ao trio, 517 cavalos e 83,6 kgfm de torque, capazes de levar esse carro de 0 a 100 em 4,9 segundos, é um tempo bem rápido para quem pesa 2.545 quilos. Ele também é ajudado por um câmbio, uma transmissão diferente, né? Ele não é aquele DHT, o Dynamic Hybrid, Dynamic nada, Dedicated Hybrid Transmission de 2 marchas. Aqui tem 4 marchas, ou seja, isso vai ajudar também ele ganhar velocidade de uma maneira mais rápida e também mais suave, como a gente vai ver na pista ali. Na pista não, nessas estradas. E não são estradas muito boas, não. Você vai ver que esse carro, mesmo com esse peso, com esse tamanho e com tudo que tem ali por dentro, como ele consegue ser confortável. Por falar em conforto, vamos ver como este animal de grande porte vai ficar posicionado ali atrás. Não é fácil, vocês sabem. Não é fácil. Vem comigo, Chuchu. Hoje um pouquinho diferente, né? Preciso te mostrar também que ele tem essa cortininha para proteger os seus habitantes aqui dentro, porque isso é quase do tamanho de um kitnet, do sol, em um acabamento de primeiríssimo. Esse aqui eu mostro daqui a pouco. E aqui a porta tem o tamanho de um portão, meio portão lá de casa. Bom, pra você entrar aqui, vai fazer igual quando você está na sala da sua casa. Você vai entrar, vai passar no meio das cadeiras e vai sentar ali. Então vamos lá. Entro aqui, mais de 1,90 m, incontáveis quilos. Vamos ver se eu consigo sentar atrás do meu outro eu. Ó, sinceramente, esse espaço não é feito exatamente para pessoas do meu tamanho. Mas mesmo pessoas do meu tamanho, com uma boa vontade de quem está aqui na frente, que pode botar o banco um pouco para frente, eu nunca me senti tão confortável, a não ser no Kia Carnival, nem no Hyundai Palisade, que é outro carro também que tem a opção de 8 lugares, não tem esse espaço aqui. Aqui você ainda tem
aquecimento dos bancos, uma tomadinha USB do outro lado, um porta-copos, e até aqui eles se preocuparam em dar um acabamento mais refinado. Ainda que aqui, obviamente, uma parte estrutural da parte interna aqui tenha um plasticão. E, cara, essa forração de teto é realmente um absurdo. Saidinha de ar aqui, luzinha para mim aqui. Só que parece aquele tecido dinâmica que a gente vê nos Audi RS. Só que com um toque um pouco mais macio. Aqui também. Vale lembrar ainda que ele tem 6 airbags, 7 airbags. Tem um de joelho ali para o motorista, 2 frontais, 2 laterais e um de cortina, que tem uma cortina que vem lá da frente até aqui atrás e tem 2,70 m de comprimento. Ou seja, proteção para a cabeça, para a parte lateral, para a cabeça de quem viaja aqui do lado. Mas 2,70 m de cortina eu também nunca tinha visto. Bom, a distância do assento até o teto aqui é de 0,85 metros, ou seja, 85 centímetros, e está contento desde que você não tenha ficado muito tempo no forno com muito fermento. Agora eu vou te mostrar como que é a vida. Aqui você já sabe que vai estar de boa para mim, né? Mesmo com o meu banco posicionado para mim, vai ter muito espaço. Vou te mostrar daqui que a imagem vai ficar melhor. Bom, vamos lá. Ai que maravilha, ai que moleza. Vou fechar a portinha aqui. E aqui, como não tem nenhum João atrás, eu posso vir um pouquinho mais para trás. Ó, eu já ouço o barulho do motorzinho do dentista. Ele também tem um massageador aqui. Agora eu não sei como que... Aqui, ó, olha. Meu, você tá maluco, velho. Ó, cadeirinha do papai, ó. Que maravilha, hein? Ele também conta com 16 alto-falantes no sistema de som. Outro dia eu fui ver um carro também muito luxuoso, com preço acima dos 700 mil reais, e só tinha 13 alto-falantes. Só pra você ter ideia, esse carro é 300 mil mais barato. E tem também o jogo de luzes aqui, que pode ser de acordo com o modo de condução, ou com a cor que você escolher, ou com as batidas da música, tem isso também. E aqui desse lado, você vai ter uma mesinha que suporta, se eu não estiver enganado, até 16 quilos. Ou seja, se você quiser comer uma melancia e uma jaca aqui em cima juntos, dá. Mas pesa antes, né? Isso aqui não deve ser barato para repor. Apesar que, vindo da China, com a qualidade e com a rapidez que eles fazem, pode ser até que seja mais barato mesmo. Aqui eu tenho um espacinho para colocar alguma revista, alguma coisa que eu queira, e também posso falar para o cidadão da frente aqui me dar um pouco mais de espaço. Porque eu preciso chegar confortável ao meu compromisso. Vou mostrar outra coisa para você também, que não tem nada a ver com quem dirige, tem com quem senta aqui. Eles criaram, na verdade eles evoluíram o conceito de Zero Gravity, que nada mais é do que você ficar numa posição sentado no banco da frente aqui, ao lado do motorista, que você tenha o apoio perfeito para o seu corpo. É mais ou menos como se você ficasse inclinado a 110 graus. Então, eles evoluíram os bancos Zero Gravity que a Nissan fez ali, desenvolveu junto com a NASA, colocaram essa tecnologia e ainda acharam uma posição que você fica melhor que o melhor do mundo. Vem ver. E aqui não requer prática nem habilidade. Você apertou um botãozinho. O que você achou? Um toque só, você já fica na posição correta do dentista. Será que é zero gravidade mesmo? Ó, ele dá um discurso aqui ainda, ó. Vamos lá. Apertei um botãozinho aqui do lado. E a vontade de acabar essa filmagem agora? Você tá maluco, papai? Olha isso aqui. Imagina, daqui eu vou daqui em Manaus. Não precisa nem abastecer. Na verdade, até vai ter que abastecer, porque a autonomia desse carro é de 835 quilômetros. 859 quilômetros, perdão. E ele tem um tanque de 76 litros. Eu ainda não achei a etiquetagem dele no Brasil, mas até o dia 23, que é o dia que esse carro vai ser lançado, eles vão mostrar. Cara, que animal, hein? Nossa. Aqui desse lado, você ainda tem uma geladeirinha
que pode gelar até -5 e também pode esquentar até 50 graus. Aqui, ó, tá bem geladinho aqui. E essa é só mais uma das coisas que você vai ter para esse tipo de cliente. Eu tô embasbacado, cara. Mas agora eu vou assumir o controle aqui no volante e vou te mostrar tudo que ele tem nessas duas telas, uma de 12.4, uma de 14,5. Vamos lá. Opa! Obviamente porque você também tem que tratar bem o motorista. Às vezes pode ser ele o dono, mas nesse caso pode ser que não, né? Bom, deixa eu me ajustar aqui. Os ajustes são muito amplos, cara. Eu posso colocar muito para trás aqui, ó, de uma maneira que fica até ruim para eu pegar no volante. Eles fizeram esse carro aqui justamente para todas as classes, todos os públicos, né? Não todas as classes. E eu colocando na posição mais baixa do jeito que eu gosto aqui, eu tenho um palmo quase de distância, um palmo aberto de distância do teto. Achei que com esse nível de luxúria é outra coisa, né? Mas com esse nível de luxo, deixa eu ligar, isso. Ele deveria ter os ajustes de distância do volante elétricos. Mas tudo bem, isso passa batido porque, cara, a qualidade desse couro, se eu não estiver enganado, isso aqui é um couro Napa cor marfim. Que coisa de louco. Outra coisa que eu vou te contar na hora que dirigir é que poderia ter mais coisas aqui, né? Não sei se esse painel, mas talvez se ele tivesse um pouco mais profundo, ele não seria tão fácil de visualizar aqui no buraco do volante. Ele também tem um head-up display bem grande, fica bem marcadão, quadradão ali na frente. Aqui a caixa de troca de marchas, né? Drive, neutro, park. Aqui se apertou também, ele já entra no cruise control quando você estiver em drive. Se você abaixar, ele já entra no cruise control automático. Temos um carregador de celular por indução desse lado. Temos uma tomadinha USB-A, outra USB-C aqui e esta cortininha. Aqui eu já te mostrei que é a geladeira. E aqui você pode fechar tudo e fica com um ambiente que parece daqueles apartamentos decorados na Santo Amaro, perto da Afonso Celso. Os caras estão cobrando 2 milhões de reais por 80 metros quadrados. Parece aqueles móveis. Bom, central multimídia. Eles desenvolveram isso aqui, tá? Isso aqui não é Qualcomm, isso aqui não é Snapdragon. Isso aqui foi a GWM que desenvolveu, que me parece a multimídia com a resposta mais rápida entre todas que a gente já mostrou por aqui. Ó, encosta o dedo, parece que essa bolinha de pinball. Aqui você rebate os retrovisores. Aqui você ajusta o head-up display, liga ele e ajusta. E aqui você pode controlar as luzes, aqui você pode trocar o pano de fundo. Olha a resolução disso, velho. Eu tinha mostrado o Geely X5 e tinha mostrado que era a resolução de tela mais incrível que eu vi. Essa aqui tá no mesmo nível, ainda que eu acho que a do X5 é um pouco mais nítida, aquela de 2.5K, mas, cara, surreal, surreal mesmo. Aqui procurar destino do mapa, aqui você volta para o 3D, não reproduzir, App Store, aí a gente vem aqui para função veículo. Vamos, filho. Aí. Tá vendo? Eu falei que era rápido e tal, quando apertei aqui já demorou. Minha mão tá meio pouco molhada por causa da chuva. Veículo, não, usado com frequência, botaram tudo aqui, ó. As luzes de neblina traseira, farol automático, head-up display, carregamento sem fio, modo de potência heavy, teto solar, persiana, teto gigantesco num carro gigantesco, nível de regeneração, pedal único, o drive on pedal e o freio de estacionamento. Aqui os modos de condução, eco, normal e esporte. Era por isso que não estava desligando, que ele estava no modo esporte. Agora ele desligou. Vamos voltar aqui. Veículo, alguns dos atalhos já estão lá, né? Aí você tem todos os controles, visão panorâmica, assistente de estacionamento, mudança no modo de condução, ajuste do banco, tem massagem no banco do motorista, do passageiro e esses dois assentos, o terceiro e o quarto assento atrás também. Assim como, mas aqui, por exemplo, ventilação só vai ter nesses bancos da frente. Nos de trás, só aquecimento. Condução, você pode fazer a reserva de energia inteligente, ou seja, você pode guardar ou carregar, fazer com que
o motor seja o gerador para as energias das baterias, como acontece nos outros GWM também. Aqui você coloca o Drive and Pedal, sistema de controle em declives, né? O Hill Descent Control, assistente de estabilidade dinâmica e o ajuste de sensibilidade do pedal de freio. Isso aqui é importante porque nos carros que tem o freio que provoca uma regeneração de energia e volta para as baterias, é legal que você consiga ajustar de uma maneira que não assuste quem vai dirigir, porque às vezes você aperta um pouquinho o freio, não está indo nada, se dá um pouquinho mais de carga, ele alicata. Então é interessante e eu vou falar sobre isso também na hora que a gente for dirigir. Aviso de fadiga, ele também tem um monitoramento facial aqui, por esse sensor deste lado, percebe se eu estou fazendo assim, se eu estou assim, se eu estou aqui, se eu estou gargalhando, se tem alguém aqui na minha frente, quer dizer, não, isso ele não vai ver, ele só vai ver cabelo, né? Tem o piloto automático também, frenagem automática de emergência, sensibilidade de alerta da colisão frontal, alerta de colisão traseira, é aquele que ele percebe que vem alguém chegando, ele solta um pisca-alerta e te avisa por aqui também. Freio de emergência em baixa velocidade, para quando você estiver fazendo uma manobra, ele frear vendo que tem alguém, uma criança, uma pessoa, um outro carro, uma bicicleta vindo. Monitoramento de segurança do motorista, que foi esse que eu te falei. As diversas iluminações que você pode pôr aqui. Os ajustes de luz, principalmente das portas aqui, que fica bem bonito. Painel de instrumentos, luminosidade, também da tela do console central. Modo ambiente, ou um modo mapa, que você pode pôr aqui. E o modo mecânico, que vai mostrar marcadores analógicos, mesmo numa tela digital. Na verdade, como se fossem os analógicos em uma tela digital. Ele também tem conexão de dispositivo com 4G, tem 4G instalado aqui também. Aqui você ajusta o sistema de som, que como eu te falei, é muito bom, tem 16 alto-falantes, não vou colocar nenhum som aqui, porque não conectei meu celular e o sistema de rádio aqui perto do aeroporto também não é dos melhores. Os comandos de voz, ativação por voz padrão. Será que se eu falar alô GWM, vai? Alô, GWM? Alô, Way? Ativação por voz. Ativação por voz padrão. Alô? GWM? Oi? Olá. Olá? Oi? Oi? Olá? Hello? Ni hao? Olá, GW. Olá, GWM. Diegão. Grande Diego Mestiço. Já segue lá, @Diego Mestico no Instagram, não é isso, Diegão? É isso. Brabo. Também já deve ter filmado uns 40 caras só hoje. Por favor, diga mais uma vez. Fechar cortina. Fechar cortina do teto solar. Parece que não consigo ajudá-lo, então vou embora agora. Não. Oi, GWM. Fechar cortina do teto solar. Ok. Não foi tão difícil assim, né, querida? Pode ir embora. Foi tão difícil asinha, querida. Já falei, pode ir embora. Já foi. Obediente, não? E a minha filha fosse assim, obediente. Não só ela, mas a outra eu não posso falar, senão dá confusão. Uso geral, permissões do sistema, enfim. Central multimídia muito completa e com uma resolução bem agradável mesmo. Aqui você tem atalhos dos botões, câmera 360. Ele tem, na verdade, eles falam 540, né? Porque ele tem, você consegue ver o chão, né? Então você tem mais ângulos, mas enfim, você vai dar a volta completa aqui no 360. Deixa eu ver se eu clicando. Não é assim. Linha de ré, não. 360. Queria mostrar o carro aqui, mas não vai dar. Deixa eu botar em ré. Vamos ver o que ele faz. Vou botar para frente agora. Mostra a dianteira. Eu vou precisar de um pouco mais de convivência com esse carro, certamente, para que... O acompanhamento de marcha foi encerrado. Boa. Para que eu consiga mostrar de uma maneira um pouco mais inteligente para você e não como se eu estivesse cuidando de 3 crianças enquanto mostro isso. Aqui você também tem os seus apps. Na verdade, esse sistema aqui, como está escrito aqui, chama Coffee 3D, se não estiver enganado, ou 2D. E é um sistema desenvolvido pela própria GWM, tanto que você vê, né, que o sucessor do VV7, que é o carro que inspira esse carro, chama Moka, que é um tipo de café também. Eu não sou especialista em café, mas foi o que boa parte dos meus colegas disseram aqui. Aqui você tem o atalho para o consumo de energia, estatísticas da viagem e de energia também.
Enfim, algo bem completo, mas que jamais passaria pelo crivo deste canalzão não fosse uma máquina formidável para dirigirmos. Então, é isso que vamos fazer a partir de agora por estradas um pouco maltratadas aqui da Bahia, especialmente as estaduais. Parece que o planeta parou por aqui já faz um tempo. Vou te contar essa história também. Vamos lá e vou te mostrar também um outro interior, que é o interior escurecido do Way 07, que para mim é melhor, porque você não suja as coisas com a sua mão, né? Vamos lá. Bom, já estamos aqui pelas Alamedas de Trancoso, BA 987, se não me engano, acho que é isso. Eu vim aqui a primeira vez faz 26 anos. Continua tudo igual. E choveu bastante. Então nós vamos poder entender como que este calabouço de luxo e refinamento vai se comportar em estradas terríveis também. E como você pode ver, já está acostumado a ver aqui no canal, eu estou a quase um DDD de distância da outra janela para você entender o tamanho disso aqui, a largura disso. O carro realmente é impressionantemente grande. O tamanho disso, a largura disso, frase perigosíssima. Bom, vamos nessa, né? Chegou a hora da gente andar. É o meu primeiríssimo contato, eu só tirei o carro do hotel e vim para cá. E vamos partir para este test drive. Começando aqui, posição... Não, eu aperto aqui para baixo para drive, ele já dá o ACC, não entendi nada. Deve ser alguma configuração que está nesse carro. Vou pegar aqui um pouquinho de água já. O mais impressionante quando você anda nesse carro, assim, o primeiro contato é ver como que essa suspensão, sem ter uma suspensão a ar, né, bolsas pneumáticas, consegue passar um pouco mais rápido por esse tipo de asfalto. Está bem castigado aqui por causa das chuvas e o caminho que a água faz no meio da terra. E consegue não te dar aquela pancada seca nem quando você passa nessas ranhuras assim, ó. É impressionante, cara. Certamente isso aqui, como alguns conversaram com a gente, frisaram ali, numas conversas mais informais, fora da coletiva mesmo, isso aqui é tudo que o dono da GWM, o Sr. Way, o Sr. Jack Way, queria para levar o seu nome, né? Era exatamente o que ele mais... O que a GWM tem de melhor era tudo que ele queria para esse carro aqui, o Way 07, que na verdade é uma segunda geração do VV7, que foi um carro de muito sucesso lá na China. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo, querido? Ninguém vai abrir para mim? Não estou entendendo. Como é que é aqui? Bom dia. Bom dia. Sou do test drive da... João. Qual o nome? João Anacleto. Não entendi. João Anacleto! Você não tem orelhas! Vai vendo. Não entendi. João Anacleto! Ele quis que colocasse tudo que houvesse do bom e do melhor para que esse carro fosse mesmo o máximo que você pudesse chegar dentro da linha GWM Way. E repetindo, leva o nome do fundador. Bom, em asfalto agora mais tradicional, não em todo o Brasil, mas que a gente costuma ver nas avaliações que eu faço aqui no canal, cara, que rodar macio, e eu vou te falar, que força, hein? Impressionante mesmo como que esses três motores entregam uma potência que você vai ganhando velocidade rápido sem ter aquela pancada, né? Aqui a gente já tá 120 por hora, cara, impressionante. Pouco tempo de aceleração, vindo de 60 a 120, e a gente já tem ganho de velocidade bem expressivo.
A direção muito suave, deve ter algumas suavizações, né? Nessa relação de direção com as rodas, porque é bem nada. Não se sente praticamente nada. E quando você olha os dados da ficha técnica, né? Mais de 500 cavalos, 517 cavalos, 83,6 de torque. Você fala, meu, mesmo sendo um carro grande, a gente vai sentir um pouco de pancha assim, tal. Nada. Isso aqui é a classe executiva dos chineses até agora no Brasil. Sim, a gente teve o BYD Tan, mas que era um SUV um pouco mais tradicional, né? Então, suspensão um pouquinho mais dura que isso aqui. E aqui eles quiseram fazer uma mistura de SUV com MPV, que é a Multi-Proposal Vehicle, as minivans de luxo. Aliás, até tem uma versão de minivan de luxo, na verdade de van, né? Aquilo de mini não tem nada. Da própria linha Way, tem uma frente assim toda cromada, parece o Darth Vader no carnaval. A gente chegou até a conhecer ela quando eu fui fazer aquela viagem para o Salão de Xangai. A gente andou em alguns modelos da GWM, inclusive o H9, a primeira aparição dele no YouTube brasileiro foi neste YouTube aqui. Antes de ele chegar no Brasil, eu andei lá. Pude andar também no Way 7 e também no Way Van. Acho que o nome lá na China não é o Way 9, mas seria como fosse um Way 9 aqui, vai. Outra coisa que ficou bem clara para mim de ter andado no carro lá e no carro aqui é que houve uma diferenciação da suspensão, ainda que a gente tenha um asfalto parecido com algumas partes da China, algumas partes, porque a maioria das partes da China tem asfalto melhor que a gente. Eles parece que deram uma reforçada aqui, né? De série ele já vem com aquele subchassi na parte traseira, né? O destino está à direita. Ele vem com aquele subchassi na parte traseira. Tem também buchas hidráulicas, né? Principalmente para suspensão traseira, para deixar tudo um pouco mais confortável, porque a prioridade aqui não é essa função que eu tô. 5 quilômetros. É geralmente quem está sentado lá atrás. Por isso você tem comandos aqui do banco do passageiro que fazem com que vá mais para frente ou mais para trás, porque aqui o motorista é só o maquinista da locomotiva. Mas se você pensa em comprar esse carro até para sua família, para deixar na sua casa, como o carro da casa que vai levar e vai trazer criança, enfim, não vai ser o seu carro de dia a dia, é legal você entender que ele é muito confortável também para quem dirige. E talvez o seu motorista seja gente fina o suficiente que ele mereça também isso. Isso aqui é classe executiva mesmo. Algo que você vai encontrar em carros bem mais caros, né? Eu fiquei até um pouco assim, achei que esse carro viria a 399. Mas quando você compara, você fala, não, velho, não dá, 399 não dá. Porque esse carro, por exemplo, ele tem porte, dimensões e tal do Palisade. O Palisade é 450 mil. Mas o Palisade não tem metade das tecnologias que você vai encontrar aqui, né? Especialmente de propulsão. Tudo bem, você vai falar, João, mas eu prefiro a combustão, acho mais confiável. Pode ser que para você seja mais confiável, mas eu acredito que quando você compra ali o 0 km, esse carro também vai evitar de te dar alguns problemas, e pode ser que no futuro também não dê, e esse V6 dê. Tudo bem, eu sei que esse V6 é muito confiável, mas enfim, não é algo para se tratar agora no 0 km, justamente porque eu acredito que muita gente que vai comprar esse carro fique 4, 5, 6 anos com ele, rode aí em média, sei lá, 60, 70 mil quilômetros, que não é uma quilometragem que vai poder dar alguma dor de cabeça mais profunda, a não ser que você passe os 60 mil quilômetros andando em estradas como esta aqui. Mas, cara, ele está saindo muito bem. Por ser um carro que não tem essa pretensão off-road, ainda que tenha a tração nas 4 rodas, eu acho que ele está se portando bem a contento. Eu já tinha andado em alguns passeios não, né? Eu vim do aeroporto com ele aqui, sentado como passageiro aqui na frente. Depois a gente foi jantar num... Que é isso?
É da multimídia? Ah, é da chave aqui, ó. Não? Onde que vem esse barulho? Hã? Hã? Parece um barulho só. Ah, é do som, cara. Ah, deve ser porque a rádio tá entrando aqui. Eu não sei onde abaixa o volume, é isso? Bom, enfim. O que eu tava dizendo pra você? Ah, a não ser que você ande a vida toda por estradas como essa aqui. Mas eu vinha dizendo, mesmo sem ter uma proposta off-road de mais altura do solo, ainda que tenha tração na frente e atrás, a proposta dele off-road é nenhuma, né? E assim, mesmo assim, ele vai chegando em lugares e vai passando por lugares com certa galhardia, sem que eu sinta que estou maculando o carro ou fazendo alguma coisa que não devia ser feita. Desenvolvendo boa velocidade mesmo nesses trechos aqui. É buraco pra cacete, hein? Avisar o pessoal aí do governo da Bahia que precisa dar uma força aqui, né? Apesar que eu conversei com até um dos motoristas que trouxeram a gente, ele falou, pô, o povo aqui é meio avesso a essa parada de asfaltar. Eles acham que perde a essência do lugar. Tudo bem. Quem sou eu, um turistinha de meia pataca, que só veio aqui dar um rolê para ficar metendo o bedelho no que é certo ou o que é errado para eles. A parte boa de você, que se é que é a parte boa de você ter isso aqui, é que você não impermeabiliza o solo, né? Isso é muito ruim para lugares que chovem tanto como aqui. Você não impermeabiliza o solo e também não permite com que desenvolva muita velocidade, assim você dá segurança para pedestres e ciclistas que possam estar andando por aqui. E obviamente consegue fazer um test drive bem produtivo com situações de vida real do Brasil normal e do Brasil profundo. Quer dizer, o Brasil não tem nada de normal, né? O Brasil normal já é também meio anormal. Mas enfim, uma experiência boa. Obviamente eu preciso de um pouco mais de tempo e de convivência, colocar mais gente aqui, ver o que as pessoas, como as pessoas reagem. Mas pro meu gosto, eu que não tenho muita intimidade com vans, minivans e até com esses carros de 7 lugares ou mais de 5 lugares, eu fiquei bem impressionado com o que eu vi aqui. Especialmente com o espaço e com a capacidade que ele tem de encarar essas desgraças que a gente encontra no asfalto do Brasil inteiro sem nenhum sofrimento mais aparente. Não tem nenhum barulho de suspensão, não tem nenhum tranco mais pesado assim quando você passa por isso no volante, não tem nenhum aumento demasiado do ruído interno, tá bem isolado acusticamente aqui e vai embora, cara. Pegamos uns trechinhos de lama ali no começo, nenhum problema de tração também. Cara, muito bom, bem interessante mesmo. Só acho que ele poderia ser mais impressionante, né? Poderia ter esse painel coberto, aqui poderia ter algumas costuras, alguma coisa, mas foi o que eu disse. Esse carro não é para impressionar quem dirige, ainda que impressione. Esse carro é para impressionar quem está ali atrás, o executivo, ou a sua família, ou sei lá. Às vezes você vai comprar isso aqui para fazer transporte de luxo, empresas que fazem transporte de executivos, de bandas, de artistas, enfim. Está muito bem servido aqui quando você pensar só na capacidade que ele tem de tratar bem ocupantes e, por que não, também o motorista. Afinal, o seu motorista também merece um pouco de conforto para o trabalho, né? Bom, eu vou andar mais um pouquinho por essas terras tortuosas aqui do sul da Bahia, vou voltar lá para o nosso QG e concluir para você como que você deve encarar esse carro e com quem você pode compará-lo, sendo que você está pensando em gastar entre 400 e 500 mil reais em um automóvel familiar e que tenha potência, tenha torque, tenha muitos equipamentos, soluções tecnológicas e que impressione tanto você que dirija quanto as pessoas que vão junto com você. Bora lá! Pois
Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, você gostou desta cor azul cianita? E o interior, qual que você prefere? O escuro ou o marfim? Segundo a GWM, 70% desses carros estão sendo vendidos para o interior. Claro, é um sinônimo de luxo. Bom, por falar em luxo, para você encontrar um carro que tenha esse nível de refinamento e de requinte, você vai ter que chegar em marcas muito mais caras, como por exemplo a própria Range Rover, que eu dei uma palhinha aqui no começo do vídeo, ou para espaço e para levar mais pessoas e para ter até mais porta-malas, um Kia Carnival, que também é o puro luxo. Mas nenhum deles tem a tecnologia embarcada de propulsão híbrida que você vai ter aqui, ou seja, obviamente a GWM está na frente nesse quesito. Mas também está na frente em um tema muito sensível, que é o preço. Pois é, ele sai por R$ 429.900, algo que não chega nem perto do que você vai pagar num Kia Carnival e nem metade do que você pagaria num Range Rover Sport e nem num BMW X7 que passa fácil de R$ 1 milhão. Ou seja, pode ser que a partir de uma certa classe social, essa aqui seja a democratização do luxo na essência, porque ele tem tudo que você precisa para ter um carro que vai te conduzir da maneira como se você fosse da realeza. Pode ser que venham outros também, e certamente serão chineses, mas por enquanto esse pedestal tá com o Way 7. A gente precisa obviamente andar um pouco mais no carro, ver como é que é a convivência, mas o pouco que eu pude ver aqui, já vi que essas 305 unidades vendidas em apenas 2 semanas não foram por acaso. Tem bastante gente procurando mais por menos, e é isso que o GWM Way é. E com esta bomba. First time ever bowling, buddy. You know what you're gonna do? Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é @janacleto, o Instagram do canal é @rodatv. Para dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para programaroda@gmail.com, tá certo? Bom, agora vamos dar uma acelerada nessa pista que eu vi que dá para dar 200 por hora. Me divertir um pouquinho. Pelo menos não tem sol, mas tem 200 por hora. Tchau.